internauta, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e estou aqui de volta no Disparada, dessa vez com uma proposta diferente. Uma série de entrevistas sobre um tema muito importante. E esse tema afeta diretamente a sua condição de cidadão e de eleitor. Eu estou falando da transparência eleitoral. Hoje, o Brasil tem um sistema eleitoral que especialistas, técnicos e outras pessoas que acompanham de perto têm dúvidas. E quando um sistema eleitoral ele suscita dúvidas, só a transparência pode resolver o problema para todos os lados. Por isso, nessa série de entrevistas, nós teremos aqui personagens suprapartidários. E ninguém melhor do que o jornalista Oswaldo Maneschi, que desde a época de Leonel Brizola acompanha e luta pela transparência eleitoral. Maneschi, é um prazer enorme tê-lo aqui na abertura dessa série de entrevistas para o Disparada. Olha, Calazans, para mim é uma honra que vocês tenham se lembrado de mim e me feito esse convite. Realmente é uma honra, porque isso é uma briga antiga, é uma briga longa, né, que já vem, como dizia o velho Brizola, vem de longe, né? Na verdade, em 1982, nós tivemos a introdução da informática no sistema eleitoral brasileiro para a totalização de votos. A eleição de 1982, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o famoso caso Proconsult, quem acompanha o assunto já ouviu falar. Foi uma tentativa de fraude de totalização dos votos, porque os votos ainda eram em papel, mas a totalização já começou a ser feita em computador. E se o Brizola não fosse o Leonel de Brizola, não recorresse à imprensa internacional, inclusive, denunciando todo um processo que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que foi desmontado por conta das apurações paralelas feitas na época. Tínhamos o Globo, tínhamos o Jornal do Brasil, tinha a Rádio Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E a Rádio Jornal do Brasil, somando resultados com máquina de somar, só resultados para governador, que era o que interessava, e de senador, era uma eleição especial onde foram 6 votos. Foram governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Então era uma eleição muito grande, mas a rádio teve o interesse de somar apenas os majoritários. E essa briga, na verdade, começou aí, para o PDT, em 1982, quando tentou-se mudar o resultado da eleição através de computador, onde os votos do Brizola eram desviados em computador. E esse assunto sempre foi muito grato, sempre foi um assunto que sempre nos preocupou muito, sou do PDT até hoje, sempre nos preocupou muito e ao longo dos anos nós viemos fazendo isso. Tanto é que o Brizola me designou em 2000, porque o voto eletrônico atual que nós temos começou em 1996, quando o TSE começou a efetivamente botar o eleitor brasileiro para votar. Mas é importante que se diga que esse processo começou em 1986, 2 anos depois do fim da campanha das diretas, que foram derrotadas no Congresso, mas foi feito um recadastramento nacional de eleitores, onde cada eleitor brasileiro tornou-se um número que até hoje é o que é disponibilizado na sessão eleitoral antes do cidadão votar. Ele digita o número do seu título e em seguida deposita o voto. Um sistema que todas as pessoas que entendem, que compreendem como funciona o sistema de informática, dizem que, claro, é vulnerável, porque você imediatamente após depositar o seu número de eleitor, você deposita o seu voto. Então, isso é uma briga antiga realmente para nós. Eu estou conversando aqui com o jornalista Oswaldo Maneschi sobre a transparência eleitoral. Essa é a primeira entrevista de uma série de entrevistas que estamos fazendo aqui no Disparada. Maneschi, quem é que tem medo da transparência eleitoral? Olha, são as pessoas que se beneficiam desse sistema tão pouco claro. Porque para você compreender, aqui no Brasil que eu digo, né, porque nós somos hoje o único país do mundo, fomos o primeiro a informatizar 100% o nosso sistema eleitoral. Nós temos informatizados o cadastro de eleitores, temos informatizada a eleição em si, que é quando você chega e vota em um computador ali, que ele vai te dar um resultado ao final do dia, um resultado totalizado pela própria máquina, que tem software dentro dela, e depois temos o resultado também totalizado em computador. Somos o único país do mundo que adotamos o sistema em uso no Brasil, que são urnas de primeira geração, urnas absolutamente dependentes de software, e são urnas que não permitem que as pessoas
confiram o próprio voto. Esse sistema interessa a quem está no poder no Brasil. Esse sistema é capaz de eleger candidatos que não tenham votos e deseleger candidatos que tenham voto. Eu tenho essa experiência pelo PDT acompanhando o Leonel Brizola nesse processo. Maneschi, eu gostaria de saber de você, dentro dessa sua dedicação, pesquisa sobre o tema, eu estaria errado se eu afirmasse que a fraude eleitoral ela começa na divulgação de pesquisas que criam no inconsciente coletivo uma ideia de realidade daquilo que será o resultado, depois urnas que são facilmente manipuláveis, como todos já sabemos, e culminando com a transmissão e também totalização dos votos. Então, é todo um processo que foi construído para que o eleitor apenas legitime uma fraude? Eu acho que exatamente você tem toda a razão. Você está falando sobre as pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral científica, é claro que é uma coisa matemática, não tem como ser uma coisa errada a partir do momento que sejam feitas corretamente. Para você ter uma ideia, que no Brasil as pesquisas eleitorais, ninguém questiona a maneira como essas pesquisas são feitas, ninguém questiona o planejamento e a feitura dessas pesquisas. Então, as pesquisas têm um papel nesse processo, sim, você tem razão, de criar uma verdade entre aspas, de que fulano ou Beltrano estão à frente e vão ganhar a eleição. Uma verdade que, se a pesquisa fossem feitas a sério no Brasil, eu disse isso uma vez cara a cara para o Montenegro, do IBOP, isso num curso que fiz na UFRJ, um curso de extensão, e ele ficou chateadíssimo comigo. E eu quero citar um fato para explicar por que eu tenho essa convicção. Na eleição presidencial de 1989, a primeira eleição presidencial do Brasil após a ditadura, o voto ainda era em papel, mas a totalização foi feita por computadores já naquela ocasião. O PDT solicitou ao TSE, um ano antes da eleição, em 1988, que fosse feita uma auditoria internacional por uma firma idônea de reconhecimento internacional, tipo a Fundação Carter, hoje em dia, relacionada a eleições no mundo inteiro, fosse feita uma auditoria do programa de totalização que seria utilizado nas eleições de 1989. E essa totalização não foi feita, o TSE não quis fazer essa totalização e desconheceu esse pedido do PDT. As pesquisas têm, quando manipuladas, eu já disse isso também, participei de várias reuniões dentro da Rede Globo de televisão para discutir essa questão antes da eleição, chegou a um ponto tal absurdo, Calazans, eu não sei se você sabe isso, eu não sei se nossos telespectadores sabem isso, que as redes de televisão só dão espaço para a campanha eleitoral de candidatos que pontuem nas pesquisas. Os outros candidatos que não pontuam nas pesquisas, eles são desconhecidos pelo noticiário de campanha. Eu já disse, já questionei isso dentro da própria Rede Globo de televisão. Para vocês entenderem o que é exatamente isso, Brizola, em 1982, quando disputou o governo do Estado do Rio, eu estava nessa campanha com o Leonel Brizola, o Brizola começou do zero, ele pontuava zero. Quem era a candidata principal era uma candidata do PTB, entre aspas, que foi criado na época do Golbery, ainda no final da ditadura, que era a Sandra Cavalcante, uma ex-lacerdista. Ela pontuava no primeiro lugar nas pesquisas feitas na época, e Brizola não estava nem nas pesquisas. E o que aconteceu? Foi uma eleição diferente, porque os meios de comunicação estavam abertos a todos os candidatos, e efetivamente no debate, na discussão política, na construção democrática e cidadã de quem vai votar em quem, o que aconteceu? O Brizola foi gradativamente ganhando posições junto ao eleitorado, e isso hoje nem é mais possível, porque hoje os meios de comunicação aqui no Brasil só dão espaço para candidatos que estão muito bem situados nas pesquisas que são feitas por eles mesmos. E você pode prestar atenção também numa outra coisa, Calazans. Não existe pesquisa descolada de veículo de comunicação social. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa muito séria, porque tem que haver, claro, isonomia. Um outro problema que agrava toda essa situação, e eu acompanho isso desde 1978, 79, quando foi feita a última reforma eleitoral,
Hoje, é mais fácil criar um partido político do que abrir um botequim na esquina. Hoje, no Brasil, nós temos 33 partidos políticos autorizados a funcionar pelo TSE, entendeu? Já tivemos formas de limitar isso, inclusive a cláusula de barreira, e quando se votou, quando aconteceu a eleição, a cláusula de barreira, para quem não sabe, era o seguinte: só teriam direito a repasses do fundo partidário, só teriam direito à representação geral partidos que alcançassem um mínimo de condições de como partidos políticos de representação junto a um conjunto de Estado, reunissem votos suficientes. Aqui no Brasil, os partidos, infelizmente, a maioria, são partidos de aluguel, não são partidos de causa, não são... Você não tem, por exemplo, você tem poucos partidos que são de causa. Você tem o PT, você tem o pessoal da direita reunido no PSL, você tem outros partidos, você tem o PDT, que vem de longe, vem lá do Getúlio Vargas, da Revolução de 30. O PDT, porque em 1979, a ditadura tirou a legenda histórica dos trabalhistas, que era o PTB, e deu para uma lacerdista, que era a Yara Vargas, que lançou aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, Sandra Cavalcante, que era uma das próceres, muito próximas de Lacerda, que era o anti-Getúlio da época. Getúlio deu um tiro no coração em 54 porque Lacerda tinha acesso a todos os meios de comunicação para falar em mar de lama. Aliás, o discurso da direita não muda muito sobre isso. Está sempre falando de mar de lama, disso, daquilo, etc. Tal. E quando chega a hora do Hora Verde para provar, não prova. E Getúlio salvou o seu legado político exatamente se matando. Ele deu um tiro no coração e fez a Carta Testamento, que eu considero, Brizola considera e muita gente considera, ligada no trabalhismo, o documento político mais importante da história do Brasil, a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Pois é, e de volta aqui à questão da transparência eleitoral, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa proposta dessa PEC, né, defendida pela deputada federal Bia Kicis, que também vai estar aqui nessa série de entrevistas, onde ela defende o voto impresso. Mas há uma distorção enorme aí. Tem ministro do Supremo dizendo que vão querer extorquir o eleitor, que se não mostrar o papel que votou em fulano e beltrano, as milícias vão pressionar para que o eleitor vote nesse ou naquele, quando, na verdade, o eleitor sequer pode tocar nesse papel. Mas o mesmo ministro que está falando isso, ele está admitindo, numa entrevista que ele deu no final do ano passado, que as urnas podem ficar obsoletas e que a tendência é de que o eleitor vote através do celular e do computador, ou seja, eles querem tudo, menos um comprovante físico. É isso aí, Oswaldo Maneschi? Olha, essa luta da deputada Bia Kicis é uma luta que eu digo para você que é minha de anos. A luta dela, eu concordo completamente, o voto precisa ser impresso. Isso é o que Getúlio Vargas denominava verdade eleitoral. Uma das características da República Velha do Brasil era exatamente o quê? A fraude eleitoral. Bom, tudo bem. Criou-se a Justiça Eleitoral, Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral logo no início da Revolução de 30, exatamente para dar seriedade ao processo eleitoral brasileiro. Entregou isso nas mãos da Justiça, porque antes estava entregue na mão do coronelato, estava entregue na mão de todo mundo, menos o eleitor. O voto não era secreto. E voto secreto e universal é uma questão pétrea, inclusive hoje, da Constituição. Então, querer a impressão do voto, como o Brizola sempre lutou a vida inteira, até pelo fato de ele ter sido vítima do caso Proconsulte, é uma luta justa, perfeitamente justa e compreensível. É fundamental que exista transparência eleitoral. Por quê? Vocês acabaram de ver o que aconteceu na eleição americana. Lá há recontagem do voto. No Brasil, desde 1996, é impossível recontar votos no Brasil, porque o sistema eleitoral que nós usamos, que não materializa o voto do eleitor, ele é apenas um registro magnético dentro de um programa de computador, dentro de uma urna eletrônica, que é um computador, ele não se materializa e não permite a recontagem. E para se ter a verdade eleitoral, até a eleição de síndico de prédio, se for necessário, se reconta votos. Depois que aconteceu no Senado Federal o escândalo da Prodazem, só para recordar para quem não se lembra, o escândalo da Prodazem, que foi o seguinte:
o então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e o principal assessor dele, o Arruda, que depois foi governador de Brasília, eles quiseram saber, numa votação secreta do Senado, como determinada senadora, a senadora Heloísa Helena, tinha votado. E tinha uma coisa chamada botão macetoso no programa do painel eletrônico do Senado Federal, que através do tal botão macetoso, que qualquer pessoa que desenvolva um software pode ter porta dos fundos ou botões macetosos para que ele, que é o cara que desenvolveu o software, saiba exatamente o que está acontecendo dentro do software. No Senado Federal não foi uma votação secreta do Senado, foi aberta e veio a lista de quem votou em quem. Isso foi um escândalo tão grande na época, estou falando, estou me referindo ao ano de 1997 e 98, que o senador Antônio Carlos Magalhães foi obrigado a renunciar, o senador Arruda também renunciaram, para não serem caçados pelo Conselho de Ética do Senado. Então, qualquer sistema, qualquer programa de computador pode ser burlado por quem o desenvolve. Então, quando a gente está falando vota dentro de um computador, é óbvio que o eleitor precisa tomar conhecimento se o voto que ele está ali digitando, ali na teclinha, é realmente o voto que está sendo registrado pelo programa. O fato de fazer plim-plim e aparecer o fim na nossa urna eletrônica não diz absolutamente nada, porque o nosso voto é totalmente virtual, é totalmente informatizado e não existe a possibilidade de recontar resultado. A nossa máquina de votar, ela foi proibida e abandonada no resto do mundo. O TSE brasileiro diz que ela foi inventada no Brasil, mas isso também não é verdade. A máquina de votar que nós usamos no Brasil foi primeiro usada na Holanda, depois da Bélgica e depois em vários outros países. E todos eles abandonaram esse tipo, inclusive nos Estados Unidos também. Todos esses países, o último deles a abandonar esse modelo de urna eletrônica que nós usamos no Brasil, absolutamente dependente de software, foi a Índia, que é considerada a maior democracia ocidental, que tem lá 1 bilhão e tantos milhões de eleitores. É óbvio que a urna eletrônica é um avanço. O voto não é para ser manipulado, não é para ser... O eleitor, aqui no Brasil, pelo menos, é um problema. Tem lugares que realmente o voto eletrônico, o eleitor tem acesso ao voto e o deposita numa urna. Ele digita numa máquina, a máquina eletrônica faz o voto do cara, o cara pega o voto dele e deposita na urna. Isso aqui no Brasil é um perigo, porque nós sabemos do trabalho das milícias, sabemos disso. Agora, jamais é uma fake news afirmar que nós, defensores da impressão do voto eletrônico, queremos que o eleitor tenha acesso físico ao voto, porque nós conhecemos a realidade brasileira. E a realidade brasileira, como muito bem você disse, é o dono do morro, o chefe da milícia, que hoje substitui o antigo dono do morro, o traficante, hoje são as milícias, os paramilitares que controlam aqui, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, nós sabemos disso. Esses caras podem saber quem o eleitor está votando. Então, a impressão do voto é para aparecer em um visor da urna eletrônica o voto do cidadão impresso. Isso significa o seguinte, que o programa que está dentro da máquina está correto e quando ele digita o número dele, o voto dele vai aparecer. E nós temos, por exemplo, eu tenho muito orgulho até de ter ajudado a fazer isso, máquinas hoje muito mais modernas, nós estamos falando de máquinas de primeira geração, que não registram, não materializam o voto do eleitor, portanto não permite a recontagem, que é o caso do Brasil. Agora nós já temos máquinas de segunda geração, que são usadas na maioria dos países, que imprimem um voto e, se for caso de necessidade, se reconta esses votos. Como foi, por exemplo, aconteceu na Flórida, na eleição, na disputa entre Bush e Gore, a primeira eleição do Bush, aquela que deu aquela confusão com Al Gore, que lá na Flórida deu uma confusão danada, porque lá, inclusive, é da legislação local a recontagem de votos. E eles aperfeiçoaram essa recontagem de votos, porque antes daquela confusão do Bush e do Gore, essa recontagem de votos era sempre que o resultado entre os dois principais mais votados candidatos fosse de 1%. Depois que aconteceu aquela confusão, eles mudaram a lei para que essa recontagem seja feita a partir de 0,5%, se for a diferença entre os dois mais votados. Para vocês terem uma ideia, em 1989, entre Lula e Brizola, a diferença que levou Lula para o segundo turno para disputar com o Collor foi menor do que 1%. Foram 462
ou 452 mil votos. Brizola pediu, naquela ocasião, recontagem de votos, só que já não existia mais. Aliás, não, nem foi o caso. O TSE desconheceu, que como já tinha desconhecido a necessidade de auditoria do programa de totalização, e por simplesmente desconheceu o pleito do Brizola que houvesse a recontagem, porque tinha um segundo turno marcado e quem ganhou, quem foi para o segundo turno foram os primeiros desses. Pô, recontagem por quê? Foi o PT. Eu estou conversando com o jornalista Oswaldo Maneschi nessa primeira entrevista da série sobre transparência eleitoral. Para encerrarmos, Maneschi, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa postura do ministro Luiz Roberto Barroso quando ele tenta, de todas as maneiras, criar obstáculos a essa transparência eleitoral através dessa comprovação impressa, que tem sido uma prática em outros países e é o aperfeiçoamento do modelo que ainda está em curso aí no Brasil, como você colocou há pouco. Olha, o ministro Barroso, quando ele diz aliás, ele tornou inconstitucional o voto impresso, eu acho um absurdo, porque isso é uma luta de muitos anos das pessoas que querem a transparência do voto no Brasil, das pessoas que conhecem o sistema de informática, porque, Calazans, qualquer especialista em informática, qualquer pessoa que lide com a informática, sabe que o nosso sistema é inseguro. Ele é inseguro porque não permite a recontagem. A recontagem de voto é um princípio democrático fundamental para que haja respeito à verdade eleitoral. A verdade eleitoral são as eleições limpas e sem nenhuma dúvida quanto ao resultado. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, vejam um exemplo do que acaba de acontecer nos Estados Unidos. Lá houve recontagem dos votos. Os críticos, alguns críticos, até que defendem a impressão do voto, citam muito a Venezuela, mas é importante que você saiba que na Venezuela, por exemplo, lá as máquinas de votar que são fiscalizadas pela Fundação Carter, que eu acabei de citar, que é uma das maiores especialistas do mundo, essas máquinas são checadas, são auditadas, essas eleições eram acompanhadas, eu não sei se ainda são, mas eram acompanhadas pela Fundação Carter. As máquinas de votar imprimiam voto e esses votos eram, inclusive, recontados mecanicamente antes do anúncio do resultado. Isso é impossível de ser feito no Brasil. As eleições antigas, em papel, eram mais seguras porque havia uma mobilização de milhões de pessoas dentro do processo eleitoral. Os partidos políticos indicavam fiscais, esses fiscais acompanhavam a apuração de voto que era feita numa mesa, levava 15, 20 dias, mas tinham ali fiscais de partido, tinham ali advogados, tinham uma porção de gente acompanhando o resultado. E o que a gente vê com o sistema eletrônico, que é, claro, é um avanço, um aperfeiçoamento, mas há necessidade de aperfeiçoar e, principalmente, da garantia de segurança quanto ao resultado do sistema eletrônico de votação. E só há uma maneira de se ser feito, é através da impressão do voto. A Argentina está nesse ponto na frente. A Argentina hoje, em algumas províncias deles lá, eles usam um sistema que é usado também em outros lugares do mundo, que a máquina de votar deles, não só o computador, não só imprime o voto, como registra digitalmente o voto, e o eleitor, antes de depositar o voto dele na urna, ele tem a possibilidade de conferir o voto dele, se está impresso realmente o nome dos candidatos que ele escolheu, e aproximando a cédula de votar da máquina onde ele preparou a cédula com os candidatos dele, ele tem a possibilidade, porque tem um chip dentro do papel, então ele é possível o cara ver numa tela de computador se aqueles nomes que estão impressos também estão registrados nesse chip digital. Então, uma dupla garantia para o eleitor de que o voto dele é o voto dele. Quando o voto antigamente era em papel, o cara pegava a cédula única, escrevia o nome do candidato, escrevia o número. Então, o eleitor tem que ser o principal fiscal do próprio voto. Se a gente imprime o voto, encerrando, se a gente imprimir o voto como a deputada Bia Kicis, eu apoio essa iniciativa da deputada Bia Kicis pela impressão do voto, como apoiei do Jair Bolsonaro na época, que não foram eles que inventaram essa luta. Essa luta tem pessoas... O senador Requião é autor da primeira lei de impressão do voto do Brasil, que é de 1998. Foi uma lei feita pelo senador Requião e eu ajudei, na época,
a difundir, a divulgar esse negócio com um seminário que fizemos em Brasília, e resultou num livro que está disponível na internet, para quem quiser ler, chamado Burla Eletrônica, que são as palestras que foram feitas nesse seminário em 2002. Depois disso, nós tivemos uma segunda lei do voto impresso, feita pelo hoje governador Flávio Dino, do PCdoB, com o deputado Brizola Neto, do PDT, e o deputado Vieira da Cunha, também do PDT, que à época era da Comissão de Constituição e Justiça, como é hoje a deputada Bia Kicis, e tivemos a terceira lei do voto impresso, que é do deputado Jair Bolsonaro. Eu quero dizer que está correta, a impressão do voto eletrônico é fundamental. Você me perguntou sobre o ministro Barroso. O ministro, não vou discutir a sapiência, como dizia o Brizola, a sapiência do ministro sobre leis. Quem sou eu para querer saber da posição do ministro em relação a leis? Agora, com relação à questão da impressão do voto e da importância dele dentro de um sistema de informática para que seja um sistema confiável, o ministro Barroso está redondamente enganado, ele está errado. Considerar inconstitucional o voto impresso, eu acho um absurdo brasileiro, é uma jabuticaba brasileira. A Índia acabou de de determinar a impressão do seu voto. No mundo inteiro, as urnas eletrônicas modernas, mais atualizadas, imprimem o voto. E aqui no Brasil é proibido imprimir o voto. Isso é um absurdo. Olha, eu quero agradecer a você, Oswaldo Maneschi, por essa entrevista maravilhosa. Acho que a abertura dessa série de entrevistas não poderia ter sido melhor. Ouvi tantas histórias com riqueza de detalhes, ouvir a sua opinião, você que já fez importantes intervenções, inclusive no próprio TSE, em audiências públicas. Eu quero dizer que dos nomes que você citou, o ex-senador Roberto Requião também é um dos entrevistados dessa série. Você mencionou a Venezuela, um dos observadores das eleições da Venezuela é o ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, Samuel Pinheiro Guimarães, que também vai estar aqui, e a atual PEC, que está sendo defendida pela deputada Bia Kicis, que também vai estar aqui. Então, eu reuni aí um timão, né? Um super time. Bom time. Essa discussão é ótima. Pois é. E eu espero que o ministro Barroso assista a esta série e seja um pouco mais brasileiro. Nada de pressa, ministro. A pressa é inimiga da perfeição. Essa coisa de divulgar resultado rápido e não dar o direito de tranquilizar o eleitor. A eleição é feita para tranquilizar o eleitor e quem perde a eleição. Certo? Então, quanto mais oferecermos transparência, mais tranquilidade o eleitor vai ter de que o voto dele foi para o candidato que ele queria votar, e mais convencido quem perde uma eleição vai estar de que ele perdeu porque não teve a maioria dos votos. E não fica nessa disputa aí de que foi roubado, não foi roubado, toda eleição isso, e sempre um ministro do TSE fala, la garantia sou eu, e fica por isso mesmo. Temos que acabar com esse tipo. O Brasil é muito grande para ficar dependendo só da opinião, não é, de um ministro do TSE, Oswaldo Maneschi. Muito obrigado mais uma vez. Olha, agradeço a oportunidade, agradeço tudo. E é importante que o nosso eleitor, o nosso ouvinte, o nosso telespectador entenda que é importante que aqui no Brasil, quem ganha a eleição tem a condição de provar que ganhou. E quem perde a eleição também saiba por que perdeu a eleição. O nosso sistema deixa no ar. Fica tudo na mão do TSE. Ele diz quem ganhou e quem perdeu, e ninguém, os que ganham e os que perdem, não têm oportunidade de saber direito por que perderam e por que ganharam. É isso. Muito obrigado, jornalista você. Oswaldo Maneschi, por fazer essa abertura brilhante aqui dessa série de entrevistas sobre transparência eleitoral aqui no Disparado. Eu sou o Wellington Calazans e voltarei amanhã com mais uma entrevista nessa série de entrevistas especiais. Um grande abraço e até lá.